Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 666 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando nessa jornada maravilhosa no livro de Hebreus, nessa carta aos Hebreus. Estamos ainda no capítulo 10, um capítulo com muito aprendizado, né? E vamos hoje a partir do versículo 32 até o 35, 4 versículos que vão tratar de um tema muito importante para os dias de hoje, principalmente. Olha o que fala aqui, eu vou ler tudo e depois vou trazer aqui algumas explicações, algumas informações. Versículo 32. Lembrem do que aconteceu no passado. Naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Olha só, pessoal, vamos começar lá do 32 novamente. Lembrem do que aconteceu no passado. Primeiro, é importante que a gente não perca a nossa memória das coisas que aconteceram no passado, principalmente as coisas que aconteceram quando nós já estávamos com Deus, os livramentos que Ele deu, né? a coragem que nós tínhamos, a intrepidez, a certeza, a fé. Lembrando sempre que o autor está falando para hebreus, né, para judeus que tinham se convertido, estavam ali apostatando, estavam desviando, estavam se enfraquecendo na fé. Tá bom? Por algum motivo, eles estavam acreditando em outras seitas, acreditando em outras religiões ou outras doutrinas que estavam tirando eles daquele caminho que eles tinham inicialmente aceitado, estavam trilhando com tanta coragem, com tanto zelo, né, com tanta intrepidez. Olha só, lembrem do que aconteceu. Naqueles dias, depois que a luz de Deus iluminou vocês, olha só, depois que a luz de Deus iluminou vocês, o que quer dizer isso? Depois que eles se converteram, depois que eles aceitaram a Jesus, depois que eles vieram para a verdade, para a luz, depois disso, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Mas uma coisa importante da gente destacar aqui, nem sempre, tá? Nem sempre depois que nós aceitamos Jesus, nem sempre depois que nós nos voltamos para Deus, que nós voltamos para a casa do nosso Papai Celestial, nosso Pai verdadeiro, nem sempre as coisas vão melhorar, as circunstâncias vão melhorar. Nem sempre. O que melhora, certamente, o que melhora sem dúvida é o nosso interior, o nosso coração, a nossa força, a nossa certeza, a nossa fé, a nossa coragem são fortalecidos dentro de nós, né? Fortalecidas dentro de nós. E isso sim é certo, mas as circunstâncias podem melhorar em algumas situações, isso pode acontecer, mas em outras situações, não. Olha o exemplo aqui. Em outras situações, não. Então, nós temos que ter muito cuidado nos dias de hoje, porque hoje nós vemos muitas pessoas buscando a prosperidade, né? A prosperidade é algo que é muito falado, né? Uma vida de conforto, uma vida próspera, uma vida com liberdade financeira, né? Um termo muito utilizado, né? Ou independência financeira. Mas nem sempre você se aproximando de Deus, você vai vivenciar isso que o mundo está buscando. Tá? Muitas vezes as lutas vão continuar,
muitas vezes as lutas podem até piorar. Porque lembra que Jesus falou que se vocês me aceitarem, se vocês estiverem comigo, vocês vão acabar sendo perseguidos. Então, muitas vezes as lutas, elas vão ser, sim, um sinal de que nós estamos no caminho certo. E a ausência delas, muitas vezes, também pode falar, olha, tem alguma coisa errada aí, está tudo muito confortável. Tá? Eu falo por mim mesmo, tá? Quando eu tenho uma tendência a entrar numa zona de conforto, eu tenho uma tendência a me acomodar, e todas as vezes que isso está acontecendo na minha vida, parece que o Espírito Santo me incomoda e fala, ei, tá ficando bom demais, se mexe, se muda, faz algo diferente, né? Versículo 33, olha só, alguns foram insultados e maltratados publicamente. Olha aqui que eles estavam passando. Outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês já estavam vendo aquelas outras pessoas, né? Estevão foi apedrejado. Ele estava ali fazendo um discurso maravilhoso, um discurso de Deus, e ele foi ali apedrejado na frente das pessoas, inclusive o próprio Paulo, né, que na época era chamado de Saulo, um grande zeloso cumpridor das leis, um fariseu, entende? Então foram muitas, a maior parte dos discípulos tiveram mortes muito sofridas mesmo, né? Eles foram mortos, eles foram assassinados, tá certo? E olha só, nós temos que estar preparados para isso. É a coragem que está faltando muitas vezes nas nossas vidas, né? Olha que continua aqui, ó. Vocês participaram, versículo 34, do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, ó, tudo o que vocês tinham foi tirado. Talvez a liberdade foi tirada, os bens foram tirados. Vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor que dura para sempre. Essa certeza da salvação, essa certeza na esperança daquilo que Deus tem preparado para nós, nunca pode tirar a nossa alegria. É o que faz com que nós nunca fiquemos tristes, né, ou fiquemos desesperados. Não tem por que se desesperar, porque até para a morte, para nós, tem solução, né? Então, para quem não tem a Deus, vai ficar com medo da morte, mas para quem tem a Deus não precisa temer, porque a morte é algo maravilhoso para nós. O próprio Paulo fala que a morte é lucro, né? E eu acho interessante aqui esse versículo, eu conecto muito ele com a carta de Tiago, né? O livro de Tiago, quando fala lá no capítulo 1, versículo 2, né? Tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Por que alegria ao passar por provações? Porque o próprio Paulo falou, é um privilégio para nós poder passar por uma provação semelhante, ou um pouquinho parecida com aquilo que Jesus passou. Então é uma alegria para a gente participar de algumas situações que o próprio Jesus passou. E por que ele passou e por que ele venceu? Por causa do Espírito Santo que estava com ele e está conosco também. Ele deu o próprio Espírito Santo para nós, né? Ele falou assim, olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e através do Espírito Santo eu estou com vocês todos os dias, até o fim, até o dia do juízo final. Amém? E para sempre. E no versículo 35, olha só, não percam a coragem. Portanto, não percam a coragem. Não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Não tem, gente, como viver essa vida, uma vida cristã de verdade. Precisa ter coragem. Coragem é um dos elementos chaves para nós vivermos uma vida cristã de verdade. Por quê? Porque hoje o medo é aquilo que está imperando no mundo, né? E tudo
faz com que nós tenhamos medo. Os noticiários levam a gente a sentir medo, né? Essa pandemia que veio, né? O pior não foram as mortes pelo coronavírus, porque morreu muito mais gente sem ser pelo coronavírus, mas muito mais, 10 vezes mais, sei lá quantas vezes mais, muito mais do que pelo coronavírus. Né? Se você pode até olhar a sua vida, eu faço essa comparação comigo. Quantas pessoas morreram por coronavírus e quantas pessoas morreram sem coronavírus das pessoas que a gente conhece? No meu caso, foram 10 vezes mais ou mais. Né? Então, o pior foi o medo que foi instaurado. O medo da morte, o medo da doença. E isso está cada vez mais. Né? E é uma cultura de medo que leva você a fazer seguro de tudo, como se isso vai te deixar protegido de alguma coisa. Né? Você tem que ter seguro disso, seguro daquilo, seguro daquilo, seguro daquilo outro. Né? O mundo quer que eu e você sintamos muito medo. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo, e está chegando já, gente, onde Jesus está muito próximo de voltar, que por causa do medo, eu, você, muitas pessoas, estou falando eu assim, exemplo, né? Mas se Deus quiser, não. Muitas pessoas vão colocar aquela marquinha que está lá em Apocalipse 13, versículos 14, 15 e 16. Uma marquinha que, se você não colocar ela, você não vai poder fazer quase nada. Ou seja, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, talvez você não vai poder viajar, talvez você não vai poder fazer uma série de outras coisas, porque você tem que botar aquela marquinha, que inclusive tem o número do áudio de hoje, né, que é 6666, tá? Então, gente, muito cuidado com o medo. Se você deixar o medo tomar conta da sua vida, você não tem paz, você vive numa confusão, numa incerteza, pode trazer depressão. O Espírito de Deus, ele é um espírito de coragem, de intrepidez. Muitas vezes, Jesus na Bíblia fala, e não só Jesus, muitos outros profetas, o próprio Deus fala na Bíblia, não temas, não tenha medo. Seja forte e corajoso. Josué 1,9. Seja forte e corajoso. Espírito de intrepidez e de coragem faz parte de um cristão de verdade. Amém? Bom, então é isso. Ficamos por aqui hoje. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por esta palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias, nós podemos passar por todas elas, todas, com muita coragem e com muita alegria no nosso coração. Vem Jesus sobre as nossas vidas, vem Espírito Santo. Pai, Tu és um Pai que nos provê, um Pai que nos protege. Sem a Tua proteção, qualquer coisa que nós fizermos é em vão. Qualquer seguro, qualquer lugar que nós alarme, tranca, tudo aquilo que nós fizermos para nossa segurança não vale nada se o Senhor não nos proteger. Então nós colocamos a nossa confiança em Ti, colocamos a nossa força em Ti, a nossa esperança em Ti e Te recebemos, Jesus, como nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.